zero aos recursos, uma aula por vez. Meu nome é Ricardo Bessas e aqui o Direito Processual Penal é explicado sem complicação. Então, pessoal, antes de iniciar a aula, eu recomendo baixar o PDF, que está aqui na descrição, só clicar no link. Tudo aquilo que vai ser falado durante a aula, a apresentação, vai estar complementado com material escrito, com lei a respeito dos dispositivos abordados, jurisprudência, questões de concurso, relativo a tudo aquilo que vai ser falado na aula de hoje. E o módulo 2, nós vamos explicar as questões envolvendo a investigação criminal. E antes de iniciar a investigação criminal, lembrando que hoje é uma aula introdutória, uma aula que introduz os conceitos e os principais institutos envolvendo a investigação criminal, nós precisamos entender duas expressões que vão fazer parte de nosso estudo durante todo esse módulo. E muitas vezes a expressão ela é falada, ela é apresentada, mas a gente não consegue visualizar de que se trata. Primeira expressão, persecução penal. Muito cobrado em concurso, muito cobrado em prova do OAB. O que é persecução penal? Toda vez que nós nos depararmos com essa expressão persecução penal, quer dizer busca pela punição do infrator. Quem que busca? Delegado de polícia, promotor de justiça, a vítima em determinadas situações, ou seja, a partir do momento em que o direito penal é violado, vem o direito processual penal. E para que o direito processual penal seja movimentado, ele precisa dos legitimados, que vão buscar demonstrar que um crime aconteceu, quem praticou esse crime e pedir para que o poder jurisdicional aplique uma pena em relação àquela pessoa que está na condição de infrator. Então, quem promove a persecução penal? Delegado de polícia busca identificar o infrator. Promotor de justiça promove a acusação na fase judicial, independendo em algumas situações, a própria vítima na situação de querelante ou assistente de acusação. Esses são os legitimados da persecução penal. A busca pela punição do infrator. Ah, Ricardo, mas o juiz também não vai entrar nessa persecução penal, não? Não. O juiz não atua como agente da persecução penal. Porque se o juiz agir como sujeito da persecução penal, nós abandonamos o sistema acusatório e aplicaremos o sistema inquisitivo. E nós já sabemos que o juiz que julga não pode acusar. Então, o que o juiz faz parte nesse quadro processual penal? O juiz é o poder jurisdicional. O juiz, ao final do processo, vai dizer se o infrator é culpado ou inocente. Lembremos, então, toda vez que eu falar, ou que se ouvir, ou que lermos poder jurisdicional, nós vamos associar a imagem do juiz. E toda vez que nos depararmos com a expressão persecução penal, nós vamos nos deparar com as figuras do delegado de polícia, do promotor de justiça, ou dependendo de algumas situações excepcionais, da vítima, que pode atuar como querelante na ação penal privada ou assistente de acusação na ação penal pública. E vamos aguardar que isso aqui nós vamos tratar um pouquinho mais para frente. E o que é o objeto da nossa aula de hoje, já que nós aprendemos acerca da persecução penal e do poder jurisdicional? Nós vamos tratar dos procedimentos que iniciam a investigação criminal. Nós sabemos que a investigação criminal, e se nós tivermos te dado um conceito muito simples, e esse conceitinho está aqui na apostilinha nova, que está aqui na descrição, nós falaríamos que procedimento na investigação criminal é um procedimento administrativo, ele não é judicial, já que ele não é conduzido pelo juiz, é administrativo, ele é pré-processual, porque ainda não tem um processo. Na próxima aula, nas próximas aulas, nós vamos entender por que eu ainda não tenho processo.
em que esse procedimento administrativo e pré-processual visa demonstrar que um crime aconteceu, tipicidade penal, violação lá do direito penal, demonstrar que há provas de que realmente esse crime aconteceu, que nós chamamos de materialidade, laudo toxicológico no tráfico de drogas, laudo de necrópsia demonstrando que a vítima morreu em razão de violência, lá do crime de homicídio, auto de apreensão do material que foi subtraído demonstrando que ele tem valor, lá do crime de furto ou de roubo. E a partir do momento que eu demonstro que a tipicidade na conduta do infrator, demonstro que o crime aconteceu através da materialidade, demonstro ainda que há um mínimo de informações de que aquela pessoa que está sendo apontada como infrator é o autor da infração penal, ou seja, indício de autoria. Sintetizando, investigação criminal é um procedimento administrativo pré-processual que visa demonstrar tipicidade penal, materialidade e indício de autoria. Para quê, Ricardo? Para aquele que tem legitimidade para promover o processo, lá na fase processual, possa iniciar uma acusação com base em uma justa causa. E justa causa é um mínimo de prova de autoria e de materialidade. Ponto. Mas através de quais instrumentos eu posso promover essa investigação criminal? Hoje, na investigação criminal, nós temos 3 procedimentos básicos. Primeiro, o inquérito policial, que é o mais comum de acontecer. Inquérito policial, que é um procedimento administrativo pré-processual, instaurado e conduzido sob a presidência de um delegado de polícia. Então, o inquérito policial é o procedimento de investigação que se inicia pelo delegado de polícia, que faz parte de uma instituição chamada Polícia Judiciária. Então, o inquérito policial é o instrumento de investigação instaurado pelo delegado, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal. Então é só o inquérito policial que pode realizar como instrumento uma investigação criminal? Não. Nós temos um outro instrumento, só que esse é instaurado pelo Ministério Público, que nós chamamos de PIC, Procedimento Investigativo Criminal, ou Procedimento Investigatório Criminal, PIC. Esse procedimento investigativo criminal, também chamado de PIC, ele é instaurado e conduzido pelo promotor de justiça, que faz parte de uma instituição chamada Ministério Público. E qual que é a finalidade do PIC? A mesma do inquérito policial. Demonstrar tipicidade penal, demonstrar que há provas de que um crime aconteceu e de apontar a autoria delitiva. Qual outro procedimento nós podemos utilizar ainda para fins de investigação criminal? Um procedimento chamado TCO, ou Termo Circunstanciado de Ocorrência. E para que serve o termo circunstanciado de ocorrência? Preste atenção aqui, pessoal. Toda vez que nós falarmos em termo circunstanciado de ocorrência, nós vamos fazer uma relação com infrações de menor potencial ofensivo. E toda vez que nós falarmos em infração de menor potencial ofensivo, nós vamos entender que se trata de infrações cuja pena máxima em abstrato é igual ou inferior a 2 anos. Toda vez que se praticar uma infração penal cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, o procedimento criminal a ser instaurado não é PIC, não é inquérito policial, é termo circunstanciado de ocorrência, porque ela é uma infração de menor potencial ofensivo. Salvo algumas exceções que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Mas, em regra, falou-se em infração de menor potencial ofensivo, o procedimento adequado é termo circunstanciado de ocorrência, que vai ser instaurado, seja pelo delegado de polícia, também admitido pelo promotor de justiça,
apesar da lei falar somente delegado de polícia, mas aqui nós vamos fazer uma interpretação extensiva, cuja tramitação vai se dar no âmbito do Juizado Especial Criminal, que é regulamentado pela Lei 9.099 de 1995. Ok? Resumindo, inquérito policial, delegado de polícia. PIC, Ministério Público. TCO, para infrações de menor potencial ofensivo. Simples assim, pessoal. E se porventura ainda persistir alguma dúvida, recorra ao material escrito que está aqui. Simples e fácil de vocês entenderem. Ali há uma narrativa muito simples que fica fácil de diferenciar esses três procedimentos: inquérito policial, PIC e TCO.